Boa tarde, pessoal. Agora nós vamos para a nossa segunda videoaula, que é sobre modelos de fluxogramas. O que eu gostaria de falar para vocês antes que eu me esqueça, são duas situações. A primeira é que eu queria pedir desculpas caso no fundo tenha alguns ruídos, né, sonoros, vamos dizer assim, porque eu improvisei aqui em casa, então infelizmente, o isolamento total do som eu não consegui 100%, mas estou fazendo o possível. E segundo, que vocês podem me procurar, tá? Não só pelo chat que eu vou abrir hoje para falar com vocês, mas também por e-mail via Moodle e o e-mail institucional, ok? Qualquer dúvida, me procure. Então, nessa segunda parte, eu vou apresentar para vocês os modelos de fluxogramas mais usuais, mais utilizados que o autor trabalha no livro. No livro que trabalhamos de referência básica do professor Araújo. Então, o primeiro deles é o fluxograma sintético. Ele é uma representação gráfica, né, de vários passos, e ele está restrito em 3 alternativas. Como o próprio nome já diz, ele é sintético. Então, o primeiro deles, quando a gente usa mais esse modelo? Quando se deseja um esboço a fim de decidir sobre o detalhamento ou não de alguma etapa. Quando se quer apresentar o processo a um grupo de pessoas que não tem o costume e não domina a leitura e a interpretação de gráficos, e logo à frente vocês vão entender por quê. E quando o propósito é apenas para demonstrar o processo de uma maneira simples e superficial, não existe o aprofundamento. Então, nesse slide a gente tem um exemplo de um fluxograma sintético. Nele é apresentado o processo de adiantamento de salário. Alguns de vocês devem conhecer a rotina dessa parte do recursos humanos ou departamento pessoal que algumas empresas ainda chamam. Então, a gente tem lá, o funcionário faz o preenchimento de solicitação de adiantamento de salário, vai se verificar a data, então a empresa tem como regra, pelo que percebe-se aqui do fluxograma, que até o dia 20 de cada mês você pode pedir o adiantamento, envia-se para o setor, registra o valor e efetua o pagamento. Se não, recusa, se não estiver dentro do prazo até o dia 20, vai se recusar esse pedido de solicitação. Depois a gente tem o fluxograma de blocos. Ele é muito parecido com o fluxograma sintético, mas ele tem mais detalhes, ele é um pouco mais minucioso. Ele permite exibir os fluxos alternativos, estabelecer se o processo é positivo ou negativo. Então, possui uma maior variedade de símbolos, ele é mais versátil. É mais utilizado pelas empresas, tá? E é usado no levantamento de processos existentes, usando, né, para descrever novos processos. Aqui a gente tem um exemplo de um fluxograma de blocos. Vocês podem perceber que ele é tem bem mais símbolos que o anterior, que o sintético. Ali quando eu comento com vocês, por exemplo, olha, tem o início, que aqui é um processo de recebimento de matéria-prima, né? Então, recebe as notas fiscais, confere se o pedido de compra está correto. Se sim, o fluxo vai para uma próxima etapa, que é envia a amostra para o laboratório para verificar a análise e efetua testes de qualidade em seguida. Se esses testes derem positivo, se sim, envia para lote ao depósito. Se não, devolve o lote ao fornecedor. E aí aguarda novas entregas e volta lá para o início. Então, ele tem mais etapas esse fluxograma. Nesse segundo exemplo do processo de adiantamento de salário, a gente pode perceber que o fluxograma está muito mais detalhado. Então, a gente tem o princípio, que é o pedido de solicitação do funcionário para adiantamento, se é verificada lá. Passa para o departamento pessoal, se aprovado, vai para o departamento financeiro. Vocês percebem que existem muito mais símbolos do que o fluxograma sintético. Aqui eu vou apresentar para vocês
a título de conhecimento mesmo, a simbologia mais usada nos fluxogramas. Então, a gente tem processamento, o de espera e demora, o de decisão, de início e fim. Outra simbologia bastante utilizada é a do transporte e de verificação, que de verificação é esse quadrado, e o transporte a flecha. A simbologia para fluxogramas de arquivo temporário, arquivo definitivo, documento e conexão de páginas. Vocês vão perceber, ou já devem ter verificado, que essas simbologias ela é muito usada para o pessoal de TI, o pessoal da informática usa demais, né? Porque eles dependem isso facilita para eles o desenho da arquitetura do sistema. Então é muito comum, muito usual. O outro fluxograma bastante utilizado é o esqueleto. O nome é diferente, facilita a gente memorizar. Então, o fluxograma esqueleto ele é utilizado para consultas em documentos não estritamente ligados ao processo. E nesse tipo de fluxograma, é fundamental que a pessoa tenha maior conhecimento sobre símbolos e aspectos gráficos. Então, aqui tem um modelo para vocês. Ele lembra, né, um esqueleto, vamos dizer assim. Não digo um esqueleto humano, mas ele nos remete ao estilo de estrutura e formato dele. O fluxograma de procedimentos, o próprio nome já diz, ele demonstra, apresenta os procedimentos que são feitos naquele processo. Vocês podem perceber que ele tem legenda. Então, esse tipo de fluxograma, quando tem legenda, ele facilita a leitura, mas na sua maioria, quando tem legenda, é porque já usa símbolos mais complexos, mas não necessariamente que todos os tipos de fluxograma com simbologia que exige maior conhecimento do usuário vá ter uma legenda. O nosso próximo fluxograma é o vertical e horizontal. Então, ele é um fluxograma diferente dos anteriores, porque ele tem uma característica de simbologia determinada pela Associação de Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos da América do Norte. E essas 5 simbologias são as mais utilizadas em boa parte do mundo. E ele exige um maior conhecimento de quem for fazer a leitura. Então, aqui está o exemplo. Percebam que ele não tem legenda e que você necessariamente teria que decorar a simbologia, que é muito parecida com o próximo fluxograma. Esse fluxograma ele é o vertical. Então, ele é destinado para uma representação de rotina simples, né, em um processamento analítico. Ele tem 4 vantagens muito fortes. A primeira é em poder ser impresso como um formulário padrão, você encontra ele até disponível gratuitamente na internet. A segunda consiste na rapidez de preenchimento, né? Os símbolos e as convenções já se acham impressos e você já tem ele virtualmente. Os sistemas de informação hoje das organizações já usam como modelo padrão também. A terceira consiste na maior clareza de apresentação e, por último, facilidade de compreensão do usuário. E aqui a gente pode perceber por quê, né? Os símbolos são muito parecidos com o vertical e horizontal, e lá em cima, no topo da folha, tem a legenda. Observem lá para vocês verem. Então, até para você preencher esse formulário virtualmente, uma vez com legenda, já facilita. Depois a gente tem fluxograma de documentos, que é uma ferramenta que vai apresentar a abordagem de problemas e demandas vinculadas com documentos que sejam cópias ou originais. E ele pode ser, ele é um fluxograma simples, pode ser não, ele é um fluxograma simples de elaboração, de leitura e de interpretação. Depois a gente tem o fluxograma integrado. Que fluxograma é esse? O próprio nome já diz, a integração, né, de todas as informações objetivas do processo em uma só planilha, em um só fluxo, tá? Com certeza esse fluxograma ele fica enorme. Então, se você for integrar
um departamento grande, né, inteiro, e as suas subdivisões, né, os seus subfluxos, vai ficar muito grande. Ele é utilizado mais sistematicamente hoje, podemos dizer. Ok? Então, por aqui a gente encerra o tema sobre fluxogramas. Eu vou lembrar vocês mais uma vez, estarei no chat, estarei no e-mail, via Moodle. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Muito obrigada. Até mais.